Antes do desenvolvimento e da popularização das redes, trabalhávamos em computadores isoladamente. Tudo que fosse preciso, como arquivos, impressoras, drive de CD, deveria estar conectado ao computador. Para se transportar dados ou programas entre computadores, era necessário que eles fossem gravados em um meio de armazenagem de massa, removível, como um disquete ou um CD, para serem levados para o outro computador. A partir do momento em que passamos a usar mais de um micro, surgiu a necessidade de transferir arquivos e programas, compartilhar a conexão com a internet e compartilhar periféricos como impressoras. Esta realidade tornou a rede um componente tão importante quanto o próprio computador. No entanto, existem diversos tipos de rede e para que elas possam se comunicar, é necessário que sejam utilizados alguns padrões e sejam seguidas diversas normas de instalação e configuração. Para que você conheça os tipos de rede, os equipamentos envolvidos e estes padrões, foi elaborado o curso básico de redes de computadores que lhe dará os conhecimentos para a implementação e configuração das redes de computador, os quais são pré-requisitos dos outros cursos na área de redes de computadores desenvolvida pelo Centro de Produções Técnicas. Estamos numa época em que, mesmo sem perceber, a todo momento temos contato com redes de computadores, seja numa loja, numa grande magazine, num supermercado, no nosso escritório, na casa de um amigo. Veremos com este curso que redes de computadores pode ser muito mais simples do que parece. Pretendemos com esse curso desmistificar as redes de computadores. Iremos então trabalhar todos os conceitos que irão permitir a todos vocês entenderem os conceitos que estão por trás de redes de computadores e preparar vocês para esse lucrativo mundo da rede de computadores. Para você conhecer os tipos de rede de computador e suas características, este curso aborda o seguinte conteúdo: a estrutura da rede cabeada, conhecendo seus componentes que são placa de rede, cabos, conectores e, em seguida, os tipos de rede cabeada, que são a rede cabeada com somente 2 computadores e a com mais computadores. A rede sem fio. As características da rede corporativa. Como funcionam as redes? Os principais protocolos TCP/IP. E no final, um exercício de configuração para sedimentar os conceitos discutidos ao longo do curso. A difusão de tecnologias de transmissão de dados e a utilização cada vez maior de equipamentos de comunicação fizeram com que o uso de computadores interligados por redes se tornasse uma realidade muito presente, seja em empresas, seja em residências. No entanto, até pouco tempo atrás, as redes eram implantadas simplesmente com a colocação de switches nos locais de maior demanda, sem se fazer um estudo prévio, apenas com um pequeno planejamento. Hoje, por causa da demanda e por serem as redes muito mais exigidas, surge a necessidade de se ter redes estáveis, bem estruturadas e planejadas, que possibilitem compartilhar voz, imagens, soluções multimídia e internet, com rapidez e eficiência. Para que se tenha redes estáveis, é fundamental a instalação de infraestruturas de cabeamento estruturado, que nada mais é que um sistema baseado na padronização de conectores e meios de transmissão, de modo a tornar a infraestrutura de cabos independente do tipo de aplicação e do layout. Este sistema, além da transmissão de dados, prevê a sua utilização para diversos fins, tais como voz, vídeo,
alarmes e sensores em um mesmo tipo de cabo. A indústria de rede wireless tem crescido de forma fenomenal e ocupado espaços cada vez maiores no mercado, por causa da sua facilidade de implantação, do baixo custo e da comodidade ao usuário, que pode implantar uma rede sem precisar mais ficar preso a fios. O termo wireless vem do inglês, que traduzindo significa sem fio, daí o nome rede sem fio. Esta tecnologia possibilita que, por meio de ondas de rádio, sejam realizados os mais diferentes tipos de transmissão. O desenvolvimento da rede wireless, associado à grande oferta de internet banda larga, fizeram com que a difusão deste tipo de rede crescesse e ela fosse instalada a uma velocidade poucas vezes vista na área da informática. Sabe-se hoje que foram milhares de redes sem fio implantadas em pouco mais de 2 anos e estes números só tendem a crescer. Por outro lado, este desenvolvimento traz também algumas preocupações, como, por exemplo, a qualidade destas redes e de sua segurança, já que dados, muitas vezes de grande importância, são transmitidos por meio delas. Pensando nestes fatores, o Centro de Produções Técnicas produziu este curso, que faz parte da área de redes de computadores e que tem como principal objetivo oferecer informações práticas e claras a respeito de como se deve instalar e configurar uma rede wireless para ambientes internos. A implantação de redes em diversos locais, sejam estes home offices, lan houses ou ambientes corporativos e empresariais, trouxe a grande vantagem de se poder compartilhar serviços como arquivos, impressoras e internet de forma prática, fácil e a um custo relativamente baixo. Este tipo de rede é conhecida como rede ponto a ponto ou peer-to-peer. No entanto, apesar destas vantagens, apresentam pouca segurança dos dados e limitações quanto às restrições aos compartilhamentos realizados. Por este motivo, foram criadas as redes cliente-servidor, que passaram a utilizar um computador que oferece recursos especializados para os demais micros da rede, chamado de servidor. Neste tipo de rede, a segurança é muito maior e passa a ser um dos pontos mais importantes da sua implementação e manutenção. Os dados dos clientes passam a ficar centralizados, facilitando as cópias de segurança e liberando espaço em disco nos computadores dos clientes. Além disso, os dados passam a estar sempre disponíveis, pois o servidor está permanentemente ligado. As principais funcionalidades de um servidor são: servidor de arquivos, que é um servidor que armazena arquivos de diversos usuários. Servidor de impressão, responsável por controlar pedidos de impressão dos diversos clientes. Servidor de DHCP, que distribui os endereços IP da rede local. Servidor de DNS, responsável pela conversão de endereços de sites em endereços IP e vice-versa. No entanto, existe uma infinidade de outros serviços típicos de um servidor, como o sistema operacional Windows Server 2008 é um dos mais importantes e utilizados no mercado, além de ser a versão mais recente disponível. Vamos passo a passo orientá-lo para que você seja capaz de fazer a sua configuração e instalação com tranquilidade. Este curso é mais um importante tema para a formação de técnicos e faz parte da área de redes de computadores desenvolvida pelo Centro de Produções Técnicas.
O sistema operacional Linux é bastante conhecido por ser livremente distribuído, sendo que existem diversas distribuições para as quais não é necessário o pagamento de licenças de uso, diferente do que acontece com o Windows, que apresenta custo relativamente alto de licenciamento. Existem diversas distribuições Linux e, dependendo do fabricante, vamos ter Linux voltado para estação de trabalho e Linux voltado para servidor, como, por exemplo, o SUSE Linux Enterprise Server e o SUSE Linux Enterprise Desktop da Novell. Temos também o Red Hat Enterprise Server e o Red Hat Enterprise Desktop, ou ainda o Mandriva Enterprise Server e Mandriva PowerPack. O que vai caracterizar as diferenças entre estes Linux de desktop e os de servidores são basicamente as ferramentas para a criação dos diversos servidores que poderão vir a ser utilizados numa rede. Ou seja, no Linux para servidor, elas já vêm pré-instaladas, além do escopo do suporte técnico fornecido pelas distribuidoras. São ferramentas como servidores de DHCP, servidor de DNS, servidor de página web, servidor de autenticação, servidor de arquivos, servidor de impressão, entre outros. No Linux para desktop, estas ferramentas não vêm pré-instaladas, mas mesmo o Linux para desktop pode, na maioria das vezes, ser facilmente transformado em um Linux para servidor, bastando para isso instalar os programas e aplicativos necessários. Esta pode ser uma opção mais fácil para o usuário iniciante, pois a instalação do Linux Desktop é mais automatizada e, por isso, mais fácil. Por isso, optamos neste curso por este caminho: instalar uma versão do Linux para desktop e, posteriormente, instalar os aplicativos necessários. A montagem e a manutenção do setor de informática de uma empresa apresentam um elevado custo no que diz respeito à aquisição de novos computadores, softwares originais e suas atualizações. Além disso, de forma geral, a vida útil de um computador de médio porte é de cerca de 3 anos. Não porque ele não funciona mais após este período, mas sim porque se tornou obsoleto às crescentes demandas dos novos programas e sistemas operacionais utilizados. Por este motivo, as empresas são forçadas a sucatear computadores que ainda funcionam. Diante disso, é muito mais interessante para as empresas a utilização de uma rede Linux e de terminais leves. Mas o que isso significa? Consiste em usar um servidor com elevado poder de processamento e diversos terminais leves, em que todo o processamento e armazenamento de dados são feitos no servidor. Assim, os terminais não precisam ser trocados, pois toda a performance do sistema depende exclusivamente do servidor e da rede da empresa. Desta forma, para se realizar um upgrade e melhorar a performance do sistema, é necessário substituir somente o servidor, mantendo todo o parque de estação de trabalho, o que diminui bastante o custo da manutenção e atualização do setor de informática. Além disso, com o uso de softwares livres, podem ser disponibilizados neste servidor os principais programas utilizados em empresas, como editor de texto, planilha eletrônica, banco de dados, navegação na internet, e-mail, tratamento de imagens, editoração, além do próprio servidor Linux. Assim, qualquer empresa pode ter um excepcional setor de informática com muito pouco investimento em equipamento e quase nenhum investimento em softwares.
e com todo o sistema legalizado, sem o uso de softwares piratas.